tentar falar sem microfone, o pessoal de trás está me ouvindo bem? Tá, obrigada. Qualquer coisa a gente liga ele, tá? Bom, o tema da noite hoje é vida e responsabilidade, parábola dos talentos. Né? Uma parábola muito conhecida e é a importância de estarmos sempre estudando o Evangelho. E eu sempre sou muito da área de estudo e eu gosto muito da participação, então gostaria que levantassem as mãos quem conhece a parábola dos talentos. E quem conhece a parábola dos talentos nos seus detalhes, minuciosamente. Eu passei a conhecer depois do estudo, né? Porque muitas vezes nós nos entregamos, né, a uma leitura dinâmica, apenas a um vídeo, e às vezes a gente esquece de sentir o Evangelho, né? E Alcine, na obra Renúncia, né, do Emmanuel, ela fala que a gente precisa sentir o Evangelho. E para a gente dar vida a essa mensagem, a gente tem que compreender e seguir o conselho da Alcine de sentir. E essa parábola, ela está relatada por dois evangelistas, que é Lucas e Mateus. Mas, hoje, foi escolhido o Evangelho de Mateus. É o capítulo 25, os versículos 14 a 30. Mas, como eu não domino muito bem as palavras, muito menos ia decorar essa parábola, eu vou pedir licença para fazer a leitura, para vocês captarem, beberem cada palavra que Mateus foi escrevendo no Evangelho. Ele coloca assim, detalhe, é Jesus que está contando essa parábola para aqueles que estavam lá. Lembrando que parábola é uma história para representar alguma coisa. E aí Jesus conta assim, porque isto é também como um homem que partindo para fora de sua terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1 talento. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou a terra e escondeu o talento que o Senhor te entregou. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou a conta com eles. Então aproximou-se daquele que recebeu 5 talentos e entregou para ele, Senhor, entregou os 5 talentos para o Senhor e respondeu, Senhor, entregaste-lhe 5 talentos, eis que aqui outros 5 que eu ganhei com eles. E o Senhor lhe respondeu, bem está, servo bom e fiel, foste sobre pouco fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que eu ganhei outros 2. E o Senhor disse a mesma forma que o primeiro, né? E chegou o terceiro. E ele falou assim, Senhor, eu conhecia que o Senhor é um homem muito duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E com medo eu escondi na terra o seu talento, e aqui tens o que é teu. O Senhor, respondendo, porém, disse, mau e negligente servo, sabe que eu sei onde não semeei, e junto onde eu não espalhei. Devias então ter dado dinheiro aos banqueiros, que quando eu viesse receberia pelo menos os juros. Tirai depois o talento e dai ao que tem 10. Porque a qualquer que tiver será dado,
e terá em abundância, mas ao que não tiver, e até o que tem, seria tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom, nós temos aqui 3 servos, né? Um senhor. Esse senhor parece muito bravo, vocês concordam? Bravo, né? Lançou o servo ali nas trevas, vai haver ranger de dentes, né? E aí a gente pensa, quem é esse senhor? É Deus. É Deus que confia em cada servo um talento. Então Jesus já mostra aí um pai que entrega para cada homem, né, para a humanidade, um dom, uma missão. Mas no final ele é bravo. Nós vamos compreender isso, essa braveza que não é braveza. Mas vamos focar no início da nossa parábola, né? Então, primeiro momento, a confiança de Deus em cada um de nós. Ele confia essa missão, esse presente, esse tesouro, e vai. Só que ele continua nos amparando, nos iluminando. Aqui fala que ele saiu da terra, porque ele não está materializado, né? Mas ele está olhando por todos nós. E aí, o nosso servo último, com muito medo, se encavou, né, aquele tesouro. E Emmanuel vai nos trazer na obra Palavras de Vida Eterna, né, um conselho, porque muitos desejam trabalhar no progresso, tentar mudar, outros ficam com medo. E aí Emmanuel coloca o seguinte, né, aqueles que têm esse desejo de aprimorar, de progresso, ele coloca: não se afaste do trabalho, não se afaste do estudo que te aperfeiçoa, usa sempre o perdão que ilumina, tenha o sacrifício que enobrece e a bondade que santifica. Né? O trabalho, ele é constante em toda a nossa reencarnação, seja nessa casa, seja o nosso trabalho profissional, seja quando estamos andando na rua. Muitas vezes a gente acha que eu não estou trabalhando para Deus enquanto eu estou atravessando a rua. Está assim. Ajudar alguém a atravessar, prestar atenção na sinalização, motoristas e motociclistas se atentar à sinalização e à velocidade, né? O semáforo, porque Jesus nos disse: estar no mundo sem ser do mundo. Então nós temos que estar no mundo atendendo à legislação, às regras, porque nós temos um corpo para manifestar aqui. Então nós temos que atendê-lo. Mas lembrar da nossa essência, que é Cristo, agindo sempre no bem. E ele também diz, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o trabalho está aí para todos, né? O sacrifício que enobrece. A gente acha o sacrifício sempre dor, né? Hoje eu tenho que pegar um chicote e ficar ali, ó. Hoje... Gente, sacrifício significa ofício sagrado. Alguém sabia disso? Então vai ao encontro da primeira fala do Emmanuel, trabalho. Ofício sagrado. A partir do momento que nós colocamos todas as nossas atividades, e vamos abrir um pouquinho mais essas atividades, enquanto dormimos também, como um ofício sagrado, a gente vai estar em conexão com a espiritualidade maior. E aí ele fala que enobrece. Vamos acertar sempre? Não. Por quê? Porque somos espíritos em evolução. É pecado, então, eu ficar caindo sempre? Não. Faz parte do nosso crescimento. E ainda bem que caímos, porque nós vamos levantar, sacudir o poeira e aprender aquele tom. Hoje eu já não passo mais por esse caminho. Hoje eu já não falo dessa maneira. Já dedico meu tempo a outras atividades. Então cair, é isso.
enobrece. E a bondade que santifica. E aí, Rodrigo, tem que ficar todo dia lá de mãozinha postas, né? Vivendo como um santo, mas ninguém é santo. Santificado, gente, quando Jesus até fala, né? Santificado seja o teu nome, na oração Pai Nosso. O santificado significa todo, inteiro. Então, que a nossa bondade seja toda presente em nós, corpo, alma. Somos espíritos encarnados, então é alma. Então, tudo seja entregue pela nossa essência. Não dividir. A partir de agora, sou matéria. Então, agora eu vou agir assim. Entrei no GEP, sou espírita, sou cristão. Não. O tempo todo, cristão. Entregue. E aí, Emmanuel coloca: lembra-te que o Senhor te concede tudo aquilo que necessitamos. E lembra que no Evangelho de Mateus, ele até fala assim: se para os animais, para os pássaros, e que eles não fazem armazéns, não tem guarda-roupa, não tem geladeira, e não me falta nada, que dirá para os homens, que são seres inteligentes, que têm o livre-arbítrio, e que está reencarnado para ajudar o outro. O Pai nos oferta tudo que precisamos. Deixemos a ansiedade de lado. Vai faltar isso, o salário não vai fechar no final do mês. Calma, respira e viva cada dia, porque o que é necessário vai chegar. E aí ele fala: não te esqueças de que os presentes do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Lembra que André Luiz, quando chega no nosso lar, e aí tem que amar. Primeira frasezinha, assim, na hora que a gente abre o livro, principalmente as edições novas, né? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece, não é? Então, de acordo com a nossa capacidade. E é o que está no Evangelho de Mateus, bem no início: o Senhor entregou os talentos pela sua capacidade. Vamos fazer um exercício. Quem é pai e mãe aqui vai compreender, quem cuida de criança também vai entender, né? Alguém pede para uma criança de 2 anos lavar a louça? Não? Por quê? Bem, mas é um espírito. Quantos anos tem aquele espírito? Ele só está num corpinho de 2 anos. Mas ele não tem capacidade, né? É muito injusto fazer isso, não é? E para uma criança de 10 anos? Já pode pedir para lavar um copo, não pode? Pois é. Nós somos espíritos imperfeitos, aprendendo ao amor ainda. E nessa imperfeição a gente já sabe, né, o que é a capacidade de cada um. Então, pedir ao Pai, que é amor puro. Então, se a oportunidade chega, se a tarefa chega, confia. E isso se fixa. O Emmanuel deixa claro: fixa. Está pregado aqui, ó, no nosso coração. Vai, se entrega a tarefa. Nessa obra aqui, Rodolfo Caligares, não sei se vocês já ouviram, Parábolas Evangélicas. Ele traz estudo de diversas parábolas. E aí ele vai trazer para nós por que então cada servo recebeu essa quantidade de talento, já que cada um a sua capacidade, né? E aí ele coloca que o primeiro servo que recebeu 5 talentos é aquele espírito que já tem uma caminhada na sua trajetória, né? É um espírito mais experienciado, mais vivido, e na maioria das vezes a sua missão vai ter uma repercussão social, né? O que recebe 5. O que a gente lembra que teve repercussão social? Chico, né? Divaldo, Dona Ivone, principalmente no nosso meio, né? Mas será que é só esses que estão ligados à religião ou somente ligados à doutrina espírita? E os cientistas que muitas vezes são
ateus, né? Claro que sim, são servos de Deus, porque para Deus não importa quem o ama, quem o adora. O que importa para Deus e para Jesus é trabalhar no bem, é ajudar o próximo. Então, o mais importante é essa tarefa. E muitos ateus, posso afirmar com certeza, é mais cristão do que aqueles que muitas vezes estão até aqui, porque eles vivem, eles se entregam a essa tarefa. Nós é que precisamos estar aqui o tempo todo, ó, presta atenção, Jesus está chamando, Deus está chamando, eles já não precisam. E a repercussão social, gente, a gente pensa assim, vai ser só que ele faz muito barulho. Às vezes ali no seu meio, né, na sua cidade, no seu trabalho, essa tarefa. E o que recebeu 2 talentos? O que recebeu 2 talentos, Rodolfo vai contar para nós, que é aquele que tem umas tarefas mais restritas, principalmente no âmbito familiar. A gente se encaixa aí, não se encaixa? Os desafios das nossas famílias. Família, primeira família, pai, mãe, esposa, esposo, filhos, né? A célula da humanidade, família Jack, todos que estão aqui, ó, encarnado e incorpóreo, fazem parte dessa família. E tem desafios aqui, né, voluntários? Tem desafios, como toda casa, onde há pessoas, né? Então, a família do nosso trabalho, a família de Lavras, a família Minas Gerais. Então, esses são as nossas tarefas, família Terra. E o que recebeu um talento, já que ele cavou ali a terra, né? O que recebeu um talento, gente, ele tinha que gerar em si mesmo o progresso. Ele tinha que despertar as virtudes que estavam ali adormecidas, mas ele ficou com medo. Ele ficou com medo e cavou a terra, né? Escondeu ali. E cavar a terra, gente, significa se entregar aos prazeres terrenos, às coisas materiais. Quantas vezes no meio do nosso dia a gente se entrega nessa agitação, muito barulho, muita confusão, e às vezes não consegue nem raciocinar numa tarefa profissional, ou no trânsito, o semáforo vai fechar, eu tenho que chegar no jeito, estou correndo, o Rodrigo vai me chamar a atenção, tem que estar lá. Calma. Não vamos nos entregar para a multidão, fazer como ele fez. E aí Emmanuel também vai nos chamar a atenção no Palavras de Vida Eterna. Há milhares de pessoas que estão reencarnados, amontoando posses exteriores, a gana da ilusão da evidência, e imobilizam o medo ou o tédio até que a morte lhe reclama até seu próprio corpo. Não se esqueça que a tua condição de empréstimo no mundo, e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. É importante a gente ter os nossos títulos? Sim. O que seria do planeta Terra sem a ciência, sem a universidade, sem o estudo? O que seria de nós? Lembra das 2 asas que Emmanuel fala? Da sabedoria e do amor? Elas têm que estar junto, crescendo junto. Mas Paulo de Tarso coloca para nós: a ciência incha e o amor enobrece. Não adianta termos o estudo, a ciência somente para nós, para a nossa vaidade, para o nosso ego. É isso que o Emmanuel está falando. Eu preciso adquirir esse conhecimento para colocar na sociedade. Por isso que tem instrumentos em nossas mãos, seja uma fortuna, seja uma empresa a ser administrada, o nosso carro, a nossa casa, tudo para a gente ter a tranquilidade da vivência e auxiliar o próximo. Porque tudo que tem nessa terra é sagrado.
A gente cresceu ao longo de séculos, gente, pensando em espírito, colocando que tudo que está na terra é perdição, é pecado. Não, é criação de Deus e co-criação de Jesus. Então, como que pode ser errado? Então, essa terra é um templo divino. Então, as conquistas, tudo sim é para o trabalho do Pai, através de nós. E aí Emmanuel fala, amanhã, recorda que amanhã você devolverá para a vida o que ela te emprestou. Os tesouros do Espírito serão apenas aqueles que você conquistou em ti próprio no campo da educação e das boas obras. Da educação. É isso que nós vamos carregar para o plano espiritual. E é isso que o Senhor, quando recebeu os 5 talentos multiplicado em 5 e os 2, com mais 2, diz: servo bom e fiel. Foste fiel. Servo bom, perdão, gente, falei errado. Certo? Pegar certinho, entendeu? O evangelho tem que ser certo. Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Sobre muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Ou seja, vai reencarnar com tudo isso que você conquistou. Novas tarefas te dou. Ou seja, vai ficar dormindo, acomodado? Não. Mais tarefa, mais trabalho. E aí ele vai com confiança, com alegria. Porque tudo que foi conquistado, ele vai colocar ainda mais em prática. E tem 2 obras muito interessantes que falam para nós, que é do Humberto de Campos, é a obra Luz Acima e Instante da Vida. Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X, através de Chico Xavier, ele escreveu vários contos, e aí ele traz 2 contos da parábola dos talentos, associando o que seria cada um. Porque quando a gente lê a parábola, e aí fica imaginando, será que Deus deu ali para cada um dinheiro? E muitas vezes é interpretado dessa forma, como dinheiro, matéria, casa, enfim. Não é só isso. Por mais que esteja escrito que, quando ele fala para o servo, por que você não entregou meu dinheiro para os banqueiros? Lembrando que é uma parábola. E naquele momento Jesus tinha que usar essas palavras para tocar o coração daqueles ali. Mas aí, trazendo esses talentos no outro ponto de vista, Humberto de Campos coloca, quando os servos voltam para o Senhor, e aí o primeiro fala assim para ele: Senhor, respeitando a saúde que me destes, eu adquiri o tempo. Ganhou saúde, transformou em tempo. Espalhando a riqueza que me destes, eu atraí a gratidão. Usando a habilidade, eu recebi a estima. Movimentando o discernimento, eu conquistei o equilíbrio. E distribuindo a autoridade em teu nome, eu ganhei a obra. Então, o tempo todo, ele colocou os seus talentos em nome de Deus. E foi adquirindo outros. E sempre em movimento. Não ficou paradinho. Porque a vida é isso, o universo é a ação. E o segundo servo? O segundo servo coloca o seguinte: elevando a inteligência que eu ganhei do Senhor, eu obtive o trabalho. E, submetendo o poder à tua vontade, Pai, eu atraí o progresso. Muitas vezes as pessoas têm medo do poder, mas olha que interessante Humberto de Campos colocar progresso. Aquele que chega, organiza, com amor, não com imposição. Agora eu sou chefe, eu que mando. Não. Se ele recebeu aquele poder, primeiro que ele deve mais, Maciel foi muito feliz na sua fala, Muitas vezes quem está aqui na frente é o que menos sabe, é aquele que deve mais e que deve estudar mais, Então,
aquele que recebe esse poder, ele tem muito e tem essa atração, esse magnetismo para cá, trazendo progresso para organizar as tarefas e direcionar. Senão fica tudo em multidão, agitado. E o nosso servo que ganhou um talento, Humberto de Campos vai trazer duas interpretações. A primeira, ele vai falar que ele ganhou a dor. Levanta a mão para mim, quem queria ganhar a dor como talento? Nossa, ninguém quer ganhar a dor. Nem você, Rodrigo. Ah, não? Ninguém quer ganhar dor, gente? Oi? Então é porque a gente tem um ponto de vista muito pequeno sobre a dor. A dor não é uma escolha. É. E aí o Leon Denis, ele fala da importância da dor, né? O quanto que ela é necessária para a nossa caminhada, né? E alguns anos atrás eu assisti uma reportagem de algumas pessoas em São Paulo que elas não sentiam dor física, sabe? Uma era uma senhora que cozinhava no fogão de lenha e certo dia ela estava lá conversando com a amiga, o braço no fogão de lenha. Quando ela olhou, estava todo queimado, porque ela não sente dor. O outro plantava batata e está ali plantando, de repente ele caiu, continuou plantando, quando ele olhou, ele tinha fraturado a perna. Não sentia dor. A dor, gente, é necessária, o sofrimento não. O sofrimento é a escolha nossa. Porque a dor, quando a gente está viajando, liga ali o Google Maps, né, ou o Waze, aí vem aquela chamadinha, recalculando a rota. A dor é isso. Ó, presta atenção, não está certo esse caminho não. Tira o braço do fogão de lenha que você está destruindo a sua matéria. Então a dor, ela é sim um talento. E ainda bem que nós recebemos para a gente ter outra visão, outro foco. Mas esse servo no Evangelho enterrou. E aí olha o que o Humberto de Campos coloca para a gente. Essa dádiva, Senhor, é muito difícil de carregar, é muito desagradável. Por onde eu passava, ficava aquela recordação. Estorvou-me os desejos. É impossível obter lucros ou vantagens com semelhante obstáculo. Retorna, pois, com teu estranho e insuportável depósito. Tá vendo? A rebeldia. Porque a gente quer continuar usufruindo e atendendo os nossos desejos materiais. Nós temos que atender aos desejos espirituais. Não deixar mais que a parte animal fale por nós, mas sim o Evangelho vive em nós. E a outra interpretação do Humberto de Campos vai ser o conhecimento espírita que esse servo recebeu e entregou na terra. E aí a gente vê como que a doutrina espírita não é para todo mundo, porque ela traz uma liberdade gigante. E liberdade, gente, significa responsabilidade. E ele não soube compreender, porque ele entendeu que cada passo que ele dava, e a lei divina, era como um peso para ele. E muitas vezes a gente usa esse conhecimento, infelizmente, dessa forma. Ah, eu estou sofrendo porque na encarnação anterior eu fiz isso, porque há séculos eu fiz aquilo, ou aquele amigo está dessa forma, porque ele fez isso. A gente sai julgando, usando a doutrina espírita de forma incorreta. E ela vem nos mostrar que tudo é ação e reação. E se hoje nós estamos aqui no nosso melhor momento, voltando ao que Jesus disse, o Pai confia em nós. Então, esquece o passado. Viva daqui para frente. Está passando por alguma dor, né, uma chamada que exige um pouco mais de vigilância, confia, porque o Pai confia em nós. E para explicar o castigo, a gente acha que Deus castigou o servo, mandando ele para as trevas, né? Vamos imaginar uma sala de aula e o professor, né, entrega ali para cada aluno uma folha de papel.
para ele fazer uma prova, né? E até que começa essa prova, cada um reage de uma maneira à sua ansiedade. Uns vão ficar batendo perna, outros vão ficar olhando para o teto, né? Algumas mulheres podem estar mexendo o cabelo, outras vão roer a unha, cada um de um jeito. E outros vão desenhar na folha que recebeu, vai fazer uma arte linda, um desenho maravilhoso, perfeito, tudo, até que é dado o sinal para iniciar a prova. O professor olha, aquele aluno já utilizou o papel, não é? Como é que ele vai escrever? Pode dar outro papel? Não tem como. É um. Aí o professor tira e reprova o aluno. Por isso que o Senhor fala, tudo que é seu será retirado. Tirou a folha. Foi castigo? Não. Ele utilizou mal o material que recebeu. Ele não soube utilizar aquele tempo para manter a meditação, a confiança no Pai e atendeu ao seu desespero da matéria, né? E materializou daquela forma. Então, olha a importância quando o Humberto de Campos coloca do discernimento e equilíbrio. Se temos discernimento e estudo, nós vamos adquirir o equilíbrio. Então, tudo é ação. Essa é a mensagem da parábola. A gente está sempre em movimento, sempre agindo em nome de Deus e para o bem próximo. E só para finalizar, eu quero deixar a mensagem de André Luiz, né? Inspiração do Chico, na obra Respostas da Vida, em que ele coloca apelo amigo. Ele põe assim: não se deprecie, não diga que você não merece a bênção de Deus. Atendamos à realidade. Se a providência divina não confiasse em você, não teria você em suas mãos tarefas importantes, como uma criatura para proteger, alguém para instruir, uma casa para sustentar, um doente para assistir, uma profissão para exercer. Reflitamos nisso e aceitemos-nos como somos, procurando melhorar-nos, e estaremos construindo o caminho certo para a espiritualidade. Então, que a cada dia possamos multiplicar os nossos talentos, independente da quantidade, isso não importa, mas que cada oportunidade que chegue em nossas mãos, possamos entregar a tarefa de Deus. Da paz a todos.